palavra do Senhor vai estar em Marcos 10, 46 a 52. Nós vamos ler. Amém. Vamos ler essa palavra do Senhor, bem conhecida, bem gostosa de se ler, né? Há poucos dias houve uma porção dessa palavra aqui no nosso meio. Até lembro, Alan, não sei se foi numa quarta-feira ou num domingo, né? Deu uma palavra sobre esse tema aqui. Mas o Senhor me trouxe esse texto também hoje, e ela vai se renovar nessa noite. Amém? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, te adorando. Uma coisa maravilhosa, Senhor, que eu sei que Tu estás aqui, Senhor. O Teu olhar de amor, de graça, a Tua mão estendida. Ó Pai, o Teu amado Espírito Santo está agindo aqui nessa noite. E eu, Senhor, já quero tomar posse junto com os Teus servos, daquilo que Tu tens para nós. Aquilo, Senhor, que Tu reservou nesse domingo à noite. Senhor, esse tema tem queimado o meu coração e eu já quero profetizar, mesmo, Senhor, mesmo que as pessoas não entendam agora, mas por fé eu profetizo que vai chegar um dia que muitos correrão para esse lugar e vão, Senhor, vir por causa do que estará acontecendo nesse lugar. E eu creio, Senhor, por isso, Senhor, tomo posse daquilo que Tu tens colocado no meu coração e que a igreja, Senhor, possa receber e acompanhar, Senhor, e que nessa noite seja mais uma noite de milagres. Aquilo que parece impossível, Senhor, se tornar possível, porque nós cremos no Teu poder. Senhor, não sei, Senhor, se é enfermidade, se é finanças, se é família, se é filho, não importa. O milagre vai acontecer se nós cremos em Ti. E nós cremos, por isso invocamos o Teu nome nessa hora. E dizemos: fique à vontade, amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto aqui nos fala de milagre. E aí eu pergunto: quem não precisa de milagre, né? Quem não precisa de milagre? Se nós formos observar no nosso dia a dia, como a gente está, como a gente acorda às vezes, né? Dentro da nossa situação, a gente às vezes fala assim: poxa, eu preciso de uma resposta. A gente sempre fala assim: eu preciso de uma resposta nessa área. E quando a gente fala preciso de uma resposta, e nós vamos fazer aquele levantamento como vem a resposta, por certo a gente fala assim: cara, eu não consigo resolver isso. E aí é nessa hora que aí o milagre precisa acontecer. Então, todos nós, de alguma maneira, de alguma área, precisamos de um milagre. E eu creio, né, porque eu acho que eu vou ser bem exaustivo com os irmãos, não sei por quanto tempo, mas sobre essa questão do milagre. Porque Deus tem colocado no meu coração que isso vai ser uma semente que vai entrar no coração da igreja e vai começar a ser gerado algo de Deus nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor me tem mostrado, e a gente conhece esse texto, que na comunhão Deus ordena a bênção. A gente fala muito sobre isso. Na comunhão Deus ordena a bênção, na comunhão Deus ordena a bênção. Mas eu posso estar falando que eu creio em milagres, e alguns, não estou falando de você, mas alguma pessoa que possa estar me ouvindo, pode dizer assim: eu creio em milagre, mas o mais sempre vai atrapalhar. Então o que a gente precisa? Regar essa semente. Lançar, um planta, o outro vai regar, mas o Espírito Santo fará a grande obra. E eu profetizo sim, vim nessa oração, porque é bom falar enquanto não está acontecendo. Eu lembro que, num momento desses, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor muito conhecido, eu posso falar até o nome dele, mas daqui a pouco falo. Ele disse o seguinte: quando ele estava com a igreja ainda com poucas pessoas, e ele dizia assim: Deus vai nos levar às nações. E as pessoas olharam para ele e falaram: como, pastor?
Nós estamos numa igreja pequena, numa igreja que são poucas pessoas, Deus vai nos levar às nações. E aí ele começou a determinar aquilo, colocar no coração da igreja. E hoje essa igreja é conhecida nas nações, que é a igreja do pastor Luiz Hermínio. Então todo mundo conhece ele, mas ele não era assim. Mas ele declarou por fé que Deus ia levar aquela igreja às nações. E eu quero declarar nesta data. Essa data vai ficar marcada, porque é Dia das Mães. Não é o dia hoje, mas o dia, porque domingo muda, né? As datas mudam. Mas vai ficar guardado esse dia hoje, 10, 11, e nós declaramos que vai chegar um momento, Ralaxomaiô, que vai ver tanto milagre que as pessoas vão saber desse milagre. E vai começar com você. Vai começar na sua vida, vai começar aqui. Vai começar aqui, você. Deus vai gerar na tua vida, no teu homem espiritual, você, Senhor, eu vou tomar posse disso. Pode ser que agora ainda, você ainda está caminhando comigo, caminhando com fé comigo. Mas daqui a pouco nós vamos estar juntos. E quando nós começarmos a caminhar junto disso, aí vai chegar o momento de falar, chegou a hora de operar. Então, como eu creio que Deus vai fazer? Você vai tomar posse hoje. Olha, eu quero que você pare de olhar as coisas pela visão natural. Se nós olharmos pela visão natural agora, ele vai falar, poxa, hoje foi Dia das Mães, muitos estão cansados porque ficaram o dia todo, comeram bastante, estão lá dormindo, já estão cansados. Aí você fica com a mente e diz, esquece isso. Esquece isso. O importante é você estar aqui. A presença do Senhor está aqui. Se eu pregasse para uma pessoa hoje, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia dizer, Deus vai começar uma grande mover nessa igreja. Deus vai fazer a grande coisa, mas eu quero que você peça a Deus, Senhor, me coloca nesse entendimento. Coloca nesse entendimento. E eu quero sair daqui, o pastor sempre fala que tu vai fazer alguma coisa essa semana, então começa a fazer. Esse mês, eu quero viver um milagre. Quem quer viver um milagre esse mês? Então coloca o pensamento nisso que você está pedindo a Deus. Coloca o teu pensamento, porque é o que a gente fala aqui. Quem precisa de milagre? Todos nós precisamos. Às vezes é uma enfermidade, né? Às vezes é uma enfermidade. Deus pode curar através do médico, nós sabemos que pode. E graças a Deus pelos médicos. Deus pode resolver? Pode. Mas tem situações que às vezes é melhor que Deus intervenha. E tem situações que você às vezes nem sabe e o milagre está acontecendo. E às vezes você vai para o médico cuidar de uma coisa, o médico diz, você tinha um problema aqui. E você às vezes nem sabia disso. Porque Deus vai fazer milagres assim. Então, amados, eu creio que problemas de ossos vão ser curados nesse lugar. Porque eu falei com o Senhor essa semana, eu falei, Senhor, eu não acredito, isso falando com o Senhor no meu particular, eu não acredito que tu vai fazer um milagre na minha vida, eu contar um testemunho de que estou podendo fazer alguns exercícios que eu não conseguia fazer há 2 meses atrás. Eu não acredito que isso é só para eu falar aqui, olha, gente, eu fechar o colarinho e dizer, olha, eu recebi uma bênção, agora eu estou correndo 3 quilômetros. Isso é muito pouco na visão de Deus. Eu estava falando, Senhor, se tu fizeste algo assim na minha vida, é porque tu vai curar ossos aqui na igreja. Tu vai curar a pessoa que tem com problema de articulação aqui na igreja. Problema que está com problema no ombro, né? Tem várias enfermidades no ombro, no joelho, né? A pessoa que tem problema na bacia, a pessoa na coluna. Eu creio que esse milagre vai chegar. É isso que eu tenho que falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, isso não é para uma pessoa se vangloriar. A visão de Deus não é essa. Deus, quando faz, é porque Ele quer que o nome dele seja glorificado. E se Ele faz no lugar, é que Ele quer que aquele lugar já foi olhado pelo Senhor. Deus já fez muitos milagres aqui, amém? Mas se Deus está começando a fazer algo, que para mim, irmãos, às vezes eu olho assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas só pode ser algo extraordinário. Eu vou ter que ir ao médico, para o médico falar assim, cara, você está com o mesmo problema da cartilagem. Eu vou falar, mas eu não estou com problema de dor. E eu estava falando com o pastor Tadeu, né, eu comentei com ele, que o filho do Costinha, e vocês não conhecem esse comediante, é um comediante muito antigo, né? Já faleceu há muitos anos. Mas ele quando nós estávamos na nossa casa, a minha casa da minha mãe, aqui na Tijuca, a esposa, não Costinha,
Mas a esposa dele, eu posso contar isso aqui na live, porque ele testemunha. Ele tem até no YouTube testemunho dele sobre isso. E ele estava lá na nossa casa e tal, e teve depois a mãe dele contou que ele teve um acidente aqui na Lagoa. Ele tinha visão aberta, o testemunho dele é muito forte, porque a família dele servia a ação malignas, e essa ação maligna era muito forte na família dele. E ele, na hora que ele veio para Jesus, aceitou Jesus, ele estava dirigindo, e ele viu um demônio passar na frente dele. Isso era normal na família dele. E aí acontece que ele quis atropelar o demônio. Na hora, né, aquele negócio assim, vou te pegar, né? E ele bateu no poste ali, e os vidros vieram na visão dele, na vista. Eu acompanhei, eu estava, meu irmão Braulio, José Braulio, né, o pastor Braulio, estava, aí estava a Costinha, estava um comediante chamado Beleza, também estava lá nesse hospital. E quando falaram, só quem conhece esse período sabe o que eu estou falando. Mas eles falaram o seguinte: olha, vai perder a vista. Pegou na retina dele, tal, foi uma operação de horas, tiraram. E o que acontece? O que Deus fez? Só a gente para abreviar esse testemunho. Ele tem um problema na vista, mas enxerga com os dois olhos. A vista que tem o problema, que ela perdeu, ele enxerga com aquela vista. Ele pode ir no oculista, vai falar assim, o médico vai falar, essa vista não tem possibilidade, né? Esse globo ocular, ele não tem possibilidade de ter visão, mas ele vê com as duas vistas, com as duas visões. Sabe o que acontece? Eu não sei como Deus vai fazer. De repente o médico vai falar assim, não tem cartilagem, e você fala, mas eu não tenho dor. Entende isso? O Senhor vai fazer milagre, mas você vai tomar posse disso, irmão. Se você precisa, é em todas as áreas, mas eu sei que a área da saúde é uma área que é muito importante para nós. É muito importante, porque é um problema de nervo ciático, é problema de rim, é problema de fígado, é problema de estômago. Tem pessoas que têm problema de azia, né? De refluxo. Acontece, vai no médico e nada. Mas eu quero declarar que você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai ser curado, amém? E você vai poder transmitir isso a outras pessoas. Então, nós precisamos, né, desses milagres de Deus. Então, a primeira parte que eu quero falar aqui, esse texto, só em nós lermos, a gente já entendeu o texto. O texto é muito prático, é muito objetivo, dizendo que Jesus estava passando por Jericó e havia um homem ali. Esse homem vai clamar ao Senhor, vai pedir ajuda de Jesus. Mas ele vai pedir ajuda de Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. E eu coloco aqui, né, que o milagre que eu espero, e aí o tema de hoje, né, é que, Senhor, o milagre que eu espero, Senhor, ajuda-me. Eu espero o milagre de Ti, Senhor. Mas não espero um milagre no homem. Alguém pode orar por você, alguém pode tocar em você, mas o milagre vem de Jesus. Até para que nós estamos aí com a nossa irmã que está aí no processo, né? Sua mãe está no processo e já está havendo milagre. É um mês de milagre que Deus está fazendo. Não é verdade? Porque Deus tocar em pessoas para que um tempo recorde, porque eu já falei aqui, Deus pode usar o médico? Pode. Mas saiba de uma coisa, o médico pode ser muito bom, mas precisa de Jesus estar lá com ele, com o médico. Porque tem gente que é muito bom que às vezes erra, não é mesmo, doutor? Às vezes erra, não é porque são humanos, são especialistas. Então a gente precisa observar isso. A gente sabe que o Senhor pode fazer grandes coisas, pode usar o médico, pode usar essa questão. A gente tem que tomar posse do poder de Deus. Eu quero tomar posse disso, Senhor. Eu estou aqui hoje no altar, mas eu quero que o céu se abra aqui. Eu peço que o céu se abra nesse lugar. A minha pregação hoje é quase uma petição. A minha pregação hoje, Senhor, é para que tu fique à vontade de ver que há um povo aqui que te ama. Há um povo aqui que está clamando por ti. Um povo que está batendo na porta. Senhor, há muito tempo estão batendo na porta. Senhor, traz cura. Senhor, faz o milagre. Senhor, resolve isso. E nós vamos dizer, Senhor, faz. Você pode dizer, Senhor, age. Você pode levantar a mão e falar, Senhor, age. Age. Então vamos ver aqui esses 3 pontinhos. Milagre que eu espero acontece quando sou movido por uma expectativa. Eu preciso ter uma expectativa.
E você observa aqui no texto, em Marcos 10, 47. Observa aqui, vamos ver aqui, Marcos 10, 47. Enquanto ela abre ali. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar. Olha aqui. Eu vou também querer, porque esse texto ele é muito bom, mas eu quero também o Lucas 18. Coloca no Lucas 18. Então, eu não falei o tema, o milagre que eu espero, Senhor, tu podes. Fala assim, Senhor, o milagre que eu espero, diga, um milagre que eu espero, Senhor, tu podes. Tu podes resolver isso. Olha essa parte aqui, eu falei para você, qual é? Lucas 18, 35. Eu quero uma parte dele aqui, é 36 e 37. O 36 e 37, olha o detalhe aqui. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. No 37, anunciaram que passava Jesus Nazareno. Olha o detalhe. Esse homem que está aqui, esse cego, a palavra de Deus diz que ele estava, que é chamado até Bartimeu, ele estava nesse local, mas ele ouviu falar que era Jesus. Quando ele ouviu falar que era Jesus, gerou uma expectativa nele. Gerou algo que falou assim, cara, Jesus está passando aqui. O que nós precisamos entender com essa pequena parte da porção de Deus, dessa primeira porção, é o seguinte, nós estamos falando aqui de Jesus, e a gente tem que pedir ao Senhor para gerar uma expectativa em nós. Se nós estivermos na presença de Deus, e deixarmos, sabemos que Deus está ali, e não te gera expectativa nenhuma, as coisas não acontecem. Quando você vai numa empresa, vou dar um exemplo aqui, quando você vai falar com alguém, quando você está desejoso de algo, aí você está lá na fila do emprego, ou falando com alguém, e de repente você sabe que uma pessoa que você pode falar, a pessoa fala assim, ó, tem a pessoa ali, tá vendo? Olha, se você falar com ele, fica mais fácil, vai resolver ali a documentação. Já gerou uma expectativa, já gerou uma motivação. Se você ficar calado, a pessoa que pode te ajudar, ela não vai te ajudar, por quê? Porque você não falou com ela não vai saber. Não é que Jesus não saberia, mas ela não vai saber porque você não falou com ela. E eu sempre lembro também do Luiz, quando eu trabalhava na Embel. Ele sempre falava isso, eu acho que até já contei aqui. Eu morava em Caxambi não, ali na perto de... Aquela área ali é Caxambi, né? Perto de Caxambi, Jacaré, não sei bem como aquela ali. Mas aquela divisão ali, e nosso trabalho é lá no Caju, muito contramão, para nós irmos para aquela área. E ele tinha o carro dele e 4 vagas. Então ele dizia o seguinte, a gente sabia que ele abria mão de emprestar, de nos levar para casa, quem pedisse. Mas você tinha que ir a ele todo dia. Você não tinha vaga cativa com ele. Quem pedisse a vaga, ia. Então, quando ele chegava, eu pensava, Luiz, vou contigo, hein? A gente já falava logo. Luiz, eu vou contigo. E por vezes eu falei, Luiz, dá para me pegar lá no metrô? Ele passava, mas tinha que pedir. Então, preste atenção nesse detalhe. Quando esse homem soube que era Jesus, gerou uma motivação nele. Ele não perdeu tempo. Ele falou, Jesus está passando, eu vou mostrar que eu estou aqui, eu preciso dele. Ele não via, mas ele moveu o coração e começou a gritar. Então, o que eu aprendo aqui, nessa passagem, é que quando eu estou dizendo que o milagre está em Jesus, nós temos que colocar e falar com Deus e bater a porta. A gente fala assim, bate a porta, você bate a porta uma vez, você cansa. Irmãos, você não pode mais cansar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que o milagre comece a acontecer? Parar de pedir. Pare de parar de pedir. Estou até sendo redundante com essa palavra, pare. Mas a gente pede, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu quero um milagre. Aí o milagre não veio, você parou. Eu quero que você entenda hoje isso. Você tem que bater a porta, você tem que ficar firme nisso, você tem que pedir, se insistir, gritar. Gritar é a expressão, amém?
eu preciso gritar no céu, mas a expressão é tão necessário que eu não vou parar, porque as dificuldades vão vir, os problemas vão aparecer ou não vão aparecer. A gente não é menino, a gente sabe que o problema vai aparecer, então eu preciso, aqui ainda não é problema, aqui ele soube que alguém importante, alguém que poderia dar uma solução para ele, estava passando, e ele não vai, ele disse, colocou no coração dele, eu não vou perder a oportunidade. Eu não estou vendo, mas eu posso gritar. E ele gritou. Então, às vezes, nós não estamos vendo o milagre ainda acontecendo. Eu não estou vendo o milagre acontecer. Mas eu tenho um sonho. Eu tenho algo que está no meu coração. Então, eu vou começar. Eu sei que é Jesus que responde. Eu sirvo a Jesus não sei quantos anos. Você serve a Jesus há 1 ano, ou poucos aqui que estão pouco tempo, mas você serve a Jesus mais de 1 ano. Será que esse tempo com Jesus, você ainda acha que ele não pode realizar? Aí você diz, não, pastor, eu acho que ele pode realizar. Mas será que a nossa confiança está tão nele que a gente vai insistir até receber, até ele nos ouvir? Ah, pastor, mas eu tenho orado, eu tenho ouvido, mas você... Aí eu falo, você parou de pedir? Ô Pedro, você parou de pedir? Você quer um milagre, parou de pedir? Então, por que você não se determina? Por que você não fica mais firme naquilo que você está pedindo? Ah, porque os problemas vêm. Tem outras coisas, tudo bem. Mas o problema não pode te parar. As situações não podem te parar. O Espírito Santo está te motivando ao milagre, a pedir o que você precisa. E aí eu coloco, que nem eu tenho colocado em todas as pregações, não fica fechado só em cura, porque nem todo mundo precisa de cura. Tem pessoas que precisam de outras coisas. Às vezes a porta aberta lá para o trabalho. Às vezes a porta aberta para comprar, para alugar um apartamento, porque vai se casar. Às vezes é melhorar o quarto. Tem gente aí que está tendo neném, né? Aí precisa comprar um armário novo. Às vezes é isso. Cada um dentro da sua realidade. Mas parece uma bobagem. Aí você fala assim, é bobagem. Mas é bobagem se a gente não olharmos no nosso ponto de vista. Mas para a pessoa que precisa, um armário de neném é caro. Um berço é caro. E às vezes a pessoa não tem a possibilidade. Deixa eu falar uma coisa do dia a dia, porque está vindo tanta criança aí e querendo parabenizar por Tadeu e Sayase, que vem um menino agora, né? Uma salva de palmas aí para eles. Qual o nome? Leonardo. Léo? Ô, Léo, parabéns. Leonardo está chegando aí, né? Então, aí você fala, pô, pastor, mas isso é milagre? É. Você entende? Porque a gente coloca ponto de milagre em coisas assim, mas tem que ser algo... Não, o milagre é dentro da minha necessidade. Aquilo que eu não posso realizar, aquilo que eu não posso fazer, tu pode, Senhor. Eu não posso fazer. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho mais como resolver. Já fiz tudo aí, você tem que orar, porque o neném vai chegar. Hoje foi falar aqui, o tempo é a única coisa que você não pode controlar. Não foi falado isso hoje? De manhã? O tempo você controla, né? O mais que você ganha é um pouco de peso, né? Que ele falou. Mas o tempo você não segura. Então, o que acontece? Eu preciso botar um ponto diante do Senhor e ficar, Senhor, eu preciso ver esse milagre. Aí Deus começa a mover as coisas. Mas as dificuldades vão aparecer? Vão. E aí o segundo momento eu digo, o milagre que eu espero acontece quando eu blindo a minha mente contra tudo que tenta tirar-me do foco. Olha, vou repetir. O milagre que eu espero acontece quando eu blindo a minha mente contra tudo que tenta tirar-me do foco. Olha o 10:48, Lucas. Ou Marcos, pode botar um Marcos. Marcos 10:48. Olha, e muitos repreendiam, só aqui já dá o ponto. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Amados, olha só, se nós precisamos de um milagre, as situações vão muitas vezes ser adversas para nós. Porque falar de milagre vai mexer com muita coisa. Vai mexer com pessoas que não vão acreditar, vão achar que milagre é coisa do passado, vão achar que é tempo de... o que é mais importante hoje é dinheiro, porque a igreja só fala, vamos conquistar, vamos prosperar, vamos comprar casa, vamos comprar carro. Parece que isso que é a vida só. Mas o que adianta comprar carro novo e a saúde está lá embaixo? Eu não entendo isso. O que adianta eu ter uma casa maravilhosa e não ter saúde? Essa semana eu vi uma senhora
né? É um fato real, não vou falar o nome dela. Ela é uma pessoa conhecida no meio artístico. Ela estava na cama e ela disse assim: eu tenho dinheiro e eu tenho as melhores roupas, os melhores tecidos da minha cama, mas eu estou aqui sob o lençol de uma cama de hospital. Né? Eu tenho as melhores, eu tenho condições de comer a melhor comida, mas eu tenho que me alimentar com esta comida aqui. E ela começou a colocar das condições financeiras que ela tinha, mas a realidade dela estava ali. Ó. Ela só queria ter saúde. Amados, às vezes nós estamos sendo levados tanto a pedir Deus dinheiro, 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 e aí a gente esquece que a gente não se cuida, a gente não tem a direção de Deus para diante do problema, enfrentá-lo para uma necessidade, pedir a Deus sabedoria, desculpa, pedir às vezes a Deus sabedoria, às vezes a gente tem até parar de comer certas coisas, tem coisa que a gente pode fazer, sim ou não? Tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que eu sei que isso faz mal, eu vou parar de comer. Jesus não vai fechar minha boca, botar um flecheclé e dizer, não come, me fecha o flecheclé. Agora come, abre o flecheclé. O Senhor não vai fazer isso com a gente, porque a gente tem que saber aquilo que eu posso comer, aquilo que a gente não pode comer, né? Aquilo que eu posso, até onde eu posso ir. Eu não posso me considerar um Vitor da vida. O Vitor é jovem, então o que ele faz hoje com o corpo, com o exercício, eu não faço com a minha idade. Então eu estou limitado com a minha idade, entende isso? Eu posso fazer alguma coisa, mas jamais vou fazer o que o Vitor faz. De repente, ele faz lá o exercício que eu faço, vou fazer, e não aguento. Então, a gente tem limitações. Então, aquilo que eu posso fazer, se eu vou fazer, aí está lá, vou correr 5 quilômetros, a 8 quilômetros por hora. Daqui a pouco está tendo infarto e morre lá. Mas eu falo, por que você fez isso, cara? O Vitor pode fazer, você não. Então, tem coisas que a gente tem que entender que Deus vai realizar, que o milagre é aquilo que eu não posso fazer. Estão comigo aqui? Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode, mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Então, eu vou entendendo o que é esse viver. Agora, também preciso entender que não é só dinheiro que resolve o nosso problema. Ninguém é contra ser próspero. Nós pregamos por prosperidade. O assunto hoje não é prosperidade. Mas nós queremos que as pessoas sejam prósperas, as pessoas tenham conquistas, mas pensa o seguinte, se nós somos um corpo em Cristo, e nós sabemos que irmãos estão precisando de cura, e o nosso foco só está em dinheiro, cadê o amor? De clamar ao Deus que pode curar, e a gente só está aqui, seu dinheiro, Senhor, portas abertas, Senhor, faz isso, Senhor, tem que comprar isso. Aí ele fala, é só isso que eu faço? Eu faço outras coisas também. E o teu irmão aí do lado? E o teu irmão que está precisando de um apoio, que você creia em milagre, porque na comunhão Deus ordena a bênção. Porque na hora que o pastor orar, ou outra pessoa, que não é o pastor que cura. Eu só estou falando porque estou aqui à frente. A gente não tem isso que uma pessoa cura. Quem cura é Jesus. Então, na hora que estou aqui determinando uma cura, você está bem, glória a Deus. Você está legal, está correndo 8 quilômetros, que nem o Vitor. Né? Então, 8 quilômetros corre. Mas o meu irmão não está conseguindo correr 100 metros. Ele não consegue dar o passo, porque está todo ruim. Aí, desse está ruim. Não, ele está pedindo milagre, porque o que está sentindo é uma dor na coluna que deu prisão nele. Aí você fala, não, Senhor, eu estou bem, mas o amor que eu tenho no reino, e sei que tu podes, cura ele. Senhor, eu estou em concordância com a oração do teu servo lá na frente, da tua serva. Eu estou em concordância. Hoje será noite de milagre. Eu estou em concordância. Aí Deus vê a concordância e libera a bênção para quem precisa. E aí começa o efeito daquilo que Deus quer fazer no meio da igreja. Eu tenho que falar isso porque você tem que entender. Porque não é só falar, Deus vai fazer milagre, mas como Deus vai fazer milagre? Então eu preciso, né, eu tenho que blindar minha mente contra tudo que me tirar do foco. Então não posso tirar do foco. Eu estou orando por milagre, aí você está pensando no lanche da irmã que trouxe o bolinho de chocolate com não sei o que tem amendoim. Eu adoro amendoim. Irmão, você saiu da meta. Há tempo para todas as coisas. Há tempo do amendoim, há tempo do clamor. Vocês estão aqui? Estão entendendo, amados? Então, eu tenho que blindar. Ele blindou porque alguém estava repreendendo ele. Alguém estava dizendo, que é isso? Para de incomodar. E ele agora, ele falou, eu sei o que eu quero.
Então, tem que também estar focado. Então, quando eu vou amanhã, segunda-feira, eu vou fazer muita coisa, você vai fazer muitas coisas. Mas na hora que eu for para a presença de Deus, que tem um momento que a gente vai falar com Deus, eu estou blindado na minha mente. Porque eu não vou falar assim, não, isso não. Deus, eu já estou no mesmo pedido. Eu quero um milagre. Aí você pode até orar por outras coisas, mas se você tem um pedido a Deus, e você sabe que só Ele pode fazer, não ora só uma vez, para com isso. Não, mas a palavra de Deus diz que a gente não pode fazer repetições. Cara, não é isso, irmão. Não é isso. Não, já falei, Deus sabe, para aqui. Descansa no Senhor. Irmão, vamos pegar a palavra e vamos entender ela. Porque então, já falei, não precisa mais falar nada. Aí Deus, para que Deus vai, o Senhor, Jesus vai deixar na palavra dele que tinha uma senhora que bateu a porta até se incomodar? Para que o Senhor vai botar isso aqui, se ele já ouviu, não precisa falar mais? Porque às vezes, muitas vezes, está acontecendo isso. Alguém está quebrando essa blindagem que nós deveríamos ter. Eu tenho que estar blindado naquilo. Nada vai parar o meu foco até receber. Amado, você tem que pedir até receber. Você tem um sonho, tem que realizar. Irmão, para com isso. Você nem está com idade demais que não possa receber, nem está muito novo que não possa também ter essa graça. A bênção é para todos que estão aqui, até do pequenininho, porque tem uma mãe orando. Tem uma mãe orando, então até para ele. Então, nesse ponto aqui, eu digo o seguinte: se alguma coisa, se eu sair do foco, porque na hora que eu estou orando, a minha mente vai dizer, mas você precisa mais é de dinheiro. Cara, eu não estou pedindo, fala para você, cara, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo cura. Para de pensar só em dinheiro. Entende isso? Vocês estão aqui comigo? Então, olha, é isso, não foca ali, o cara estava repreendendo. Pastor, estava repreendendo, mas eu não quero ficar só ali. Eu não quero ficar nesse detalhe. Eu tenho que pegar algo e aprender. Eu estava repreendendo. Disse assim, para. E quantas vezes nós mesmos estamos nos parando, porque alguma coisa nos repreendeu. Nos advertiu, falando melhor. Nos advertiu. Então tem que ver. Não, eu não vou parar. Tem jovens aqui que precisam de empregos. Né? Eu falei, tem a cura, tem áreas diferentes, tem áreas de emprego. Eu vejo jovens aqui que estão se formando, precisam trabalhar. Então foca. Mas está difícil, as portas estão fechadas. Pastor, você está falando de dinheiro? Não, preste atenção. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sonhos, de realização. Você estudou e agora o teu objetivo é esse. Eu falei agora, tem muita gente que não está doente. E o problema não é a doença. Mas se alguém está orando por doença, eu vou concordar. Se alguém está orando por porta aberta, eu vou concordar. Eu quero ser alguém que concorde para que a bênção seja recebida e que esse céu seja sempre aberto. Irmãos, o lugar onde Deus começa a operar tem que ter concordância. Se você entender isso, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas agora, se você não entender, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai fazer assim mesmo. E aí você vai começar a compreender com o acontecimento. Então, não é melhor a gente ir junto? Não é melhor nós irmos juntos nessa missão? Do que você, eu vou entrar depois. Depois eu pulo na carroça, pastor. Depois eu pulo no carro. Não. Pulo no trem. Não. Vamos com o trem. Vamos botar esse trem para essa nossa fé junto. Porque se 2 ou 3 se reunirem no nome dele, Deus fará grandes milagres. Irmãos, aqui nós temos mais de 2 ou 3. Se Deus vê no nosso coração, nós que estamos aqui, Senhor, eu estou entendendo isso que o pastor está falando. E eu vou concordar com essa palavra que dele falou, que vai chegar um dia, vai chegar um momento, vai chegar um momento que as pessoas vão começar a vir aqui por causa dos milagres. Mas a igreja é baixinha, mas não vai pelo baixinho nem pelo altinho. Vai vir por causa dos milagres. Vai vir porque pessoas vão ser curadas, dos ossos, dos olhos, câncer, vai ser curada. Pastor, isso vai passar. Não, vai acontecer. Vai acontecer porque nós estamos determinados. Eu tenho visto pessoas na nossa igreja que estão se envolvendo com o Espírito Santo. Isso tem agradado a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, da parte do Senhor. Deus tem se agradado. Deus tem se agradado da igreja que tem se posicionado. Por que eu tenho falado assim, pastor, é todo mundo? Não sei se é todo mundo. Eu sei que Deus precisa pelo menos de 300 para começar. Entende isso? Tinha 32 mil, mas Deus fez começou a grande obra com quem? Lá com Gideão. Os 300.
Ele precisa, pelo menos, que um grupo seja coeso, porque depois a bênção vai para todo mundo. Ou a bênção só ficou com os 300? A bênção foi para todo mundo, porque quando ele venceu, todo mundo recebeu a bênção. Mas nós temos que blindar a nossa mente, o nosso coração, e não deixar que nada nos pare. E por último, eu disse que a palavra vai ser breve, mas por último, o milagre que eu espero acontece para aqueles que não têm dúvida do que precisa receber da parte de Deus. Eu não posso ter dúvida. Vamos ver ali Marcos 10, 51. O Lucas 18, 40, também 41, é bem melhor. Mas eu vou, depois você bota o Lucas, essa outra versão. Perguntou Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Olha, ele estava bem objetivo. Ele sabia o que queria. Então, eu não posso ter dúvida naquela parte. Ele não podia falar outra coisa. Se ele queria ver, ele podia falar assim, Senhor, não tem Senhor. Ele tem que ser objetivo. Vamos ver também no Lucas 18, 40 a 41. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. É o mesmo texto com outra versão em Lucas. Que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Olha só. Ele blindou a mente, né? Ele estava blindado. Amém. Pode fechar. Glória a Deus, está passando um grupo ali. Então, em Lucas 18, 40 e 41, mostra isso. Ele mostrou o que queria. Ele disse, eu quero isto. Olha, isso eu aprendo aqui, e aí, por mais que a gente leia o texto, um rema sempre vai vir no nosso coração. Por isso é bom você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara, é simples. Claro, às vezes temos que estudar um pouco mais. Hoje nós estávamos estudando na EB, né? E a palavra ali com a Bebel e com o Aragão, e a parte de um livro. E a gente estava vendo ali como Deus, Esdras, né? A gente vai vendo todo o panorama. Mas é interessante que quando a gente vai vendo a palavra de Deus, sua porção, Deus vai ter um rema para você. Pastor, eu já li esse texto. Pastor, cego Bartimeu, eu falo de trás para frente, de frente para trás. Eu sei até de cor. Sei até as vírgulas, não importa. Porque o Senhor trabalha com rema. O Senhor trabalha com a palavra específica, uma palavra de milagre. Então, tome isso. Quando eu estava observando esse detalhe, eu estava vendo aqui, nós precisamos não ter dúvida do que nós queremos. Porque você, às vezes, tem uma lista de necessidades. Você já viu quando no final do ano tem pessoas que fazem lista? Eu não sei se você faz, mas tem pessoas que fazem, eu quero isso, preciso disso, preciso disso, preciso... Está errado? Não. Você vai estar botando ali uma lista para saber como Deus vai agir. E cada resposta você vai, Deus respondeu. Aí chega no final do ano, você fala, poxa, quantas coisas o Senhor respondeu. Seria até interessante as pessoas fazerem isso, porque isso glorifica o nome do Senhor, e você vai falar, vai lembrar, olha quantas coisas. Mas eu preciso ter ciente do que eu quero diante de Deus. O que está prioridade agora? O que é prioridade? Será que ele não tinha outras necessidades? Certamente tinha. Mas a prioridade dele era ver. Qual é a sua prioridade? O que você precisa? Qual o milagre que você precisa? Nesses 3 pontos breves, eu já fecho a minha palavra. Eu quero que você peça ao Senhor e fale, Senhor, o que eu preciso como milagre, só Tu podes fazer. O milagre que eu preciso, Senhor, Tu podes. Que é o tema. O milagre que eu preciso, Senhor, Tu pode. Primeiro, Tu sabe a quem você vai pedir. Segundo, você precisa ser movido por uma expectativa. A palavra de Deus traz essa expectativa a você. A palavra de Deus vai fazer você confiar. Você tem que pegar a palavra de Deus e trazer ela próximo de você. Você vai observar que sempre a luta é aqui. Com a palavra de Deus e a sua mente. O seu natural. Então, toda vez que você falar alguma coisa contrária que a palavra de Deus está liberando para você, você diz, Senhor, eu creio. Senhor, faz eu acreditar. Senhor, eu sei que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero melhoras. Eu quero ser curado. Eu quero uma bênção para minha família. Eu quero que Tu faças alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer. Eu não estou vendo o meio, mas eu creio que Tu pode. Há uma expectativa. A Tua palavra me mostra isso. Tu já fizeste
tantas coisas. Nós cantamos agora mesmo, aquele que abre o mar, não é? Aquele que acalma o vento, mas tem uma quieta o mar, né? Mas ele abre o mar também, e faz tantas coisas para a gente. Tem vários exemplos aqui, que eu não vou agora especificar, mas que eu preciso primeiro crer. Eu tenho que sair daqui e falar, Senhor, eu não vou olhar o natural, porque se você olhar o natural, a tua fé vai ser roubada. Se você olhar no natural, irmão, às vezes a gente está pregando, sabe o que é? Aí está cansado do dia. Não estou fazendo crítica, não. Estou só mostrando o que é a nossa mente. Às vezes nós estamos cansados do dia. O dia foi agitado hoje, um dia diferenciado. Nós estamos cansados do dia. E aí Deus está liberando uma palavra para a gente está numa luta aqui, entre a expectativa da bênção e o cansaço da mente. Então, o que vence? Porque se você não pegar isso, o cansaço da mente te tira a posição. Então, eu preciso guardar a minha expectativa. Segundo, blindar a minha mente. Eu blindo a minha mente. Não vou deixar que nada atrapalhe. Eu tenho tentado isso já há um tempo. De repente você está falando assim, eu já estou tentando isso há um tempo, mas eu vou continuar batendo na porta. As pessoas estão dizendo muitas coisas da impossibilidade. Ah, pastor, mas eu já fui lá, o juiz já falou isso, não importa o que o juiz falou. Mas eu já fui lá, o chefe falou aquilo, não importa. Ah, eu fui lá, o médico falou aquilo, não importa. Você vai ficar confiante, blindar sua mente e dizer, Senhor, eu vou ver a resposta do Senhor ainda esse ano. Você tem que começar a trazer o momento. Jesus chama ele vai, o momento chegou, ele não deixou ser repreendido, ele não deixou que aquelas palavras atrapalhassem ele. Eu estou aqui nesse momento fazendo a conclusão para você fechar comigo. Ele não deixou que a palavra fechasse no coração dele, aquela palavra errada, aquela palavra contrária, porque toda vez que você tem parado, ou eu paro, é porque essa palavra contrária entrou no nosso coração. A gente olhou para o natural. E a gente olha para o natural, a gente se arrebenta. Não sei porque, é uma verdade. A gente olha para o normal, a gente se arrebenta. Irmãos, eu contei aqui o testemunho, na semana minha perna deu a graça. Eu nem falo para você, né, amor? Eu fui fazer isso, daqui a pouco senti, eu falei, não. Eu falei assim, não. Eu já contei o testemunho e eu estou curado. Entende isso? Olha como veio algo para me repreender. Para de ficar contando o testemunho. Para de falar, você não deve ter nem cartilagem. Aí que eu falei com o pastor Tadeu, eu posso até não ter cartilagem, mas o osso não vai bater mais com o outro. Entende isso? Como a gente tem que blindar a nossa mente? Porque se eu dou bobeira, daqui a pouco estava vindo aqui, já estava fazendo assim. Ai. Não tem ai. Fala para o seu irmão, não tem ai, não. É bênção. Fala para ele, não tem ai, não. É bênção. Diz para ele, não tem ai, não. É bênção. Porque você vai chegar diante do Senhor, pode vir os músicos aqui para frente, para louvarmos, e depois você vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, o que eu preciso é isto. O que eu preciso, tu podes fazer. E é isso que eu quero, é isso que eu determino, é isso que eu vou receber. Aí o Senhor fala, seja feito conforme a sua fé. E você vai contar o milagre. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém.